Pessoal, autoritarismo é uma forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. Eu sou o professor Josiel, você está no Geografia Topzera, vocês estão vendo aí a ilha Wizard, no Lake Crater, um local real do mundo, no game Days Gone. O game Days Gone basicamente é um game daqueles de apocalipse zumbi. É um fim do mundo, a sociedade colapsou. E aqui no game, o que vocês vão ter naquela ilha, naquele lago? Basicamente, vocês vão ter o Coronel Garrett. O que ele tenta fazer? Ele tenta literalmente reconstruir os Estados Unidos do zero, vencendo a guerra contra os frenéticos, que são os grandes personagens, os grandes inimigos do jogo. Inclusive, eles se organizam em hordas. Vocês estão vendo que a ilha ela é toda cercada. O que acontece? O que autoritarismo tem a ver com isso? Quando a gente pensa nos estados, nos governos, o estado é uma instituição permanente. O governo é um grupo de pessoas que governa temporariamente determinado país, estado, que seja. Aqui em Desgone o mundo caiu. Só que no acampamento da ilha Wizard nós temos um governo autoritário governado por esse coronel Garrett. O que acontece? Ele organizou o acampamento de uma forma que ele criou um exército com patentes e tudo mais, e ele acredita que ele está em guerra com os frenéticos e ele é o responsável, ou seja, ele ganhou uma missão divina de reconstruir os Estados Unidos e liderar essa batalha contra os frenéticos e assim vencer e novamente reconstruir um país, os Estados Unidos. O que tem a ver Estado autoritário, governo autoritário, ditadura? Tem a ver que ele governa com autoritarismo. Ele impõe as regras, ele impõe a forma com que as pessoas se organizam. Tudo está abaixo dele. Ele é o grande líder, ele não tolera desobediência, ele não tolera insubordinações, ele governa com mãos de ferro. E as pessoas que estão junto a ele, muitas estão cegas e não questionam a forma dele governar. Inclusive, a gente vai fazendo missões aqui no game que a gente tem que ir atrás de pessoas que desertaram, ou seja, que foram embora, que fugiram. E muitas dessas pessoas que a gente vai atrás no game e capturar, elas acabam sendo realmente executadas, punidas com a morte, ou seja, ele proíbe deserções, são regras rígidas, ele proíbe afetividade entre os membros do acampamento. Tanto é que o Deacon reencontra a esposa dele, a Sarah, aqui no acampamento, e eles não podem mostrar para o acampamento que antes do apocalipse eles eram um casal. Por quê? Porque essas relações elas são proibidas. E a gente fica fazendo missão com o Deacon, a comando da Sarah, que é uma tenente, enquanto o Deacon é um soldado. E fica aquela situação ruim, estranha, porque os dois se conhecem, os dois têm uma relação, porém, devido às regras impostas pelo coronel, eles não podem demonstrar afetividade, eles não podem revelar para os demais integrantes do acampamento que antigamente eles eram um casal, porque as relações dentro do acampamento são proibidas. Então, quando você pensar em autoritarismo, vocês têm aqui em Days Gone um grande exemplo. Tá? O ditador, o coronel no caso aqui, impõe as regras. E se não obedecerem ela, inclusive podem ser punidas com a morte. Outra coisa interessante, quando a gente tem uma ditadura, um estado autoritário, com um governo autoritário, o que vai acontecer? Não tem democracia. Então o coronel ele fica no poder enquanto ele estiver no poder. Para tirar ele tem que ser derrubado, deposto. E para isso, muitas vezes, ele só sai depois que ele morre, como acontece na vida real. Muitos ditadores eles só deixam o poder quando eles são tirados à força ou inclusive quando morrem. Certo, pessoal? Então, quando a gente diferenciar Estado democrático, Estado autoritário, a gente tem no democrático
a questão das pessoas poderem escolher o seu governante. No autoritário não existe isso. Geralmente, estados autoritários são marcados por corrupção, são marcados por perseguições às liberdades individuais, inclusive as coletivas, e também a questão da manifestação. A liberdade de imprensa fica bem complicado, certo? Em Days Gone, vocês têm esse grande exemplo que, em pleno fim do mundo, o mundo acabando, um apocalipse zumbi, o ser humano, em vez de se unir de uma forma mais cooperativa, a gente que acredita que só com um poder forte, indestrutível, com muita autoridade, vai reconstruir as coisas. E ao longo da história do game de Days Gone, a gente vê que o autoritarismo não vai funcionar muito, porque tira das pessoas a liberdade. As pessoas gostam da liberdade. Certo, pessoal? Forte abraço, se inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula.